Olá, estamos aqui de volta, dando continuidade à nossa aula 4, slide 6, o que vem a ser o capital intelectual, tá? Bom, como havíamos falado, então o capital intelectual ele é composto pelo capital humano, pelo capital estrutural e pelo capital clientes. Nós vamos dar uma olhada exatamente em cada um desses tipos de capital, tá? Então o capital humano é composto pelo conhecimento, expertise, poder de inovação, e habilidades dos empregados, além dos valores, tais como valores organizacionais, elementos pautados à cultura e à filosofia da organização. Então esse é o capital humano. Não existe capital intelectual, então sem essa primeira perna desse tripé aqui, que é o capital humano. Ou seja, o ser humano ainda é um fator detentor principal deste capital intelectual. Ele produz capital intelectual. É a partir da mente, a partir de toda a capacidade do ser humano que existe o capital intelectual. O que a gente está falando exatamente? A gente está falando da educação formal que a pessoa recebe no decorrer dos seus anos de vida, desde do momento em que ela... Aliás, até antes disso, né? Desde da primeira infância ali da pessoa, ela já está desenvolvendo a sua capacidade, né? Tá vinculando aí na televisão uma propaganda muito interessante, né, sobre a formação do jornalista, né? Passa uma criança ali que fala assim, ó, daqui 20 minutos ela vai ficar de castigo porque ela desmontou lá um equipamento, né? Ou seja, ela era curiosa e ela desmontou o equipamento da família lá. E daqui a 20 anos ela vai ser uma jornalista ou um jornalista. Ou seja, o que esse comercial ele nos traz? Exatamente uma visão de que a visão de mundo ela começa logo na primeira infância. Logo a partir do momento em que a criança abre os olhos, ela começa a perceber o mundo que ela vive, ela começa a ter a percepção da família, dos irmãos, da sociedade que a acolhe, dos avós, dos vizinhos, da escola, de toda a progressão escolar, de tudo que ela vive, as experiências, depois o mercado de trabalho e por aí vai. Quer dizer, é um conjunto de elementos que façam com que a pessoa, o indivíduo, seja único. Como o próprio nome remete, o indivíduo ele é único. A gente sempre fala, olha, ninguém é insubstituível. Olha, pessoal, eu sinceramente, eu discordo dessa afirmativa, tá? As pessoas, elas são únicas. Se ninguém fosse insubstituível, a gente perguntaria, uai, cadê o Einstein? Cadê o Leonardo da Vinci? Cadê o Charles Chaplin? Por que nunca mais surgiu pessoas com tal competência assim? É claro que irão surgir pessoas com outras competências que podem ser diferentes do Einstein, do Tom Hawkins, do Leonardo da Vinci e de outros expoentes aí no campo das artes, das ciências, da literatura, que seja. Mas eles não irão exatamente substituir esses grandes que já passaram por aqui, né? Eles poderão trazer coisas novas, diferentes, né? A sua individualidade também será expressa na forma dessas pessoas trabalharem na sua perspectiva competente. Mas insubstituíveis, elas não serão. Tá? Então é por isso que, mais uma vez, a gente reforça essa visão de que o ser humano ele é único, e, portanto, ele merece ser ouvido, ele merece ser respeitado, ele merece ser levado em conta dentro desse contexto organizacional. Porque ele é fator imprescindível para se atingir o capital intelectual e aí você agregar valor ao produto e a empresa e a organização se tornar de fato mais competitiva nesse mercado. Tá? Então isso é capital humano. Depois capital estrutural. O que é isso, gente? Inclui equipamentos de informática, softwares, bancos de dados, marcas registradas e tudo mais que apoia a produtividade dos empregados. Ou seja, não tem como você ser competente sem uma estrutura que facilite o trabalho dessas pessoas no âmbito da organização. É praticamente impossível. Como é que você vai ser competente sem a devida estrutura organizacional? E aí a gente está falando de tudo.
dos softwares, dos equipamentos, das facilidades, da estrutura organizacional, do apoio institucional, que é algo importante também e faz parte desse capital estrutural, que ele é imprescindível para se gerar conhecimento, gerar informação. Então não basta a pessoa ter um QI avançado, ter um QE avançado, ter motivação para desenvolver novas ideias, novos processos, se ela não tem o apoio institucional. Pessoal, eu queria recomendar aquele filme, O Menino que Inventou um Vento, acho que é isso mesmo que chama. Ele é fundamental e ele faz parte exatamente para a gente poder entender o apoio estrutural e o apoio organizacional para o desenvolvimento de novas ideias, de novas tecnologias e de novas aplicações. Veja que naquele filme ali, naquele contexto, é um contexto de África, é um contexto de muitas dificuldades, e mesmo assim, dentre todas aquelas dificuldades, o personagem principal consegue resolver um problema ali da sua comunidade, da sua sociedade, e aquilo é copiado, espalhado para o mundo inteiro. Depois sim ele vai para a universidade estudar engenharia e colocar em prática tudo aquilo que parte dele primeiro enquanto pessoa, tá? Então veja que o processo é um processo totalmente individualizado, mas necessita desse apoio institucional, necessita dessa estrutura organizacional que vai possibilitar com que as coisas de fato possam ocorrer no âmbito dessas organizações. Então, o capital intelectual, ele depende primeiro do capital humano, como falamos, e agora do capital estrutural, tá? Qual é o terceiro? Capital cliente. Ele envolve o relacionamento com os clientes e tudo mais que agrega valor para os clientes da organização. Então quer dizer, pessoal, que é necessário que a pessoa tenha ideias inovadoras, criatividade, é necessário que a organização o apoie e é necessário também que aquilo que ele desenvolve seja útil para o cliente. Senão não terá funcionalidade, não terá objetivo nenhum. Sabe o que me faz lembrar nesse âmbito de discussão? Há uma época lá, provavelmente os mais jovens não vão se lembrar, mas as pessoas com mais de 35, 40 anos vão se lembrar com certeza. Existia uma competição entre máquinas de escrever, entre a Facit e a Olivetti. Eram as duas marcas melhores em termos de máquina de escrever, tá? Lá no final da década de 80, começo da década de 90, a Facit desenvolveu uma máquina ultramoderna com teclado macio. Ela fazia uma correção, a pessoa ela digitava um caractere errado, ela apagava aquele caractere, tinha um elemento mecânico que ia lá e tirava a letrinha, aquele caractere, e tirava da folha. Antigamente, como tinha uma fita, a pessoa batia na máquina, né, na perninha da máquina, ela, num caso de precisar apagar, ficava borrado. Você tinha um lapisinho, que era um lapisinho de borracha, que você apagava, ou então um Errorex. Ou seja, era uma coisa terrível, era uma coisa horrorosa. E a Facit, ela investiu um capital intelectual muito pesado para o desenvolvimento dessa tecnologia. Só que, do que adiantou isso tudo se ambas as organizações não estiveram alertas em relação a outro elemento que estava vindo, agregando esse mercado competitivo, que era o computador. O computador simplesmente varreu essas organizações. Ele desabilitou a máquina de escrever e varreu esse equipamento dos escritórios. Não fazia mais sentido. Por mais avançada que fosse a máquina de escrever, ela não era páreo para competir com o computador. Então, de que adianta você inventar um dispositivo ultra mega moderno se de fato aquilo não faz mais sentido para o cliente não precisa mais daquilo. Então, a gente tem um tripé, tá? O capital intelectual, ele é formado pelo capital humano, pelo capital estrutural e pelo capital cliente. E se esses três não andarem juntos, não faz sentido falar em capital intelectual, né? Então, é isso que a gente gostaria de falar sobre esses três elementos que são componentes do capital intelectual
E aí eu paro mais um pouquinho aqui o vídeo, porque já está ficando longo demais, já tem 10 minutos, e aí a gente vai dando continuidade às demais aulas no decorrer agora da nossa atividade pelo ambiente virtual de aprendizagem. Até logo, pessoal!